nós tivemos ontem reunião do presbitério na cidade de Paraguaçu Paulista. Foi uma reunião com muitos assuntos. Foi uma reunião que durou o dia todo. O reverendo Wesley, pastor de Assis, ficou como presidente do presbitério, eu fiquei como vice. O reverendo Rogério Vaz ficou como primeiro secretário. O reverendo Wagner de Ourinhos ficou como segundo secretário. O reverendo Ismael de Ourinhos, da Central de Ourinhos, ficou como esqueci o nome aqui do... Não, é o seu Isaías. Tem o primeiro secretário, o segundo secretário, o secretário executivo, obrigado. Secretário executivo. E o presbítero Isaías ficou como tesoureiro. Nós pedimos orações pelo nosso presbitério. Houve uma mudança, o pastor Jair entrou de licença, então ele não está pastoreando este ano. A igreja de Bernardino de Campos está sem pastor no momento. E o pastor Ayrton é um pastor novo que está no nosso presbitério, está pastoreando a IPB de Santa Cruz do Rio Pardo. Assumiu agora em janeiro a igreja de Santa Cruz. Nós pedimos orações pelo nosso presbitério, para que Deus esteja abençoando a nossa denominação aqui na nossa região. Meus irmãos, vamos abrir no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, nós terminamos a confissão de fé de Westminster. Os nossos estudos, nós vamos começar um novo estudo depois do retiro, né, dos jovens, no final de fevereiro, no começo de março. Hoje eu quero trazer aos irmãos um estudo aqui no livro do Êxodo. Tema da nossa mensagem: antes escravos, agora livres. Vamos ter, meus irmãos, uma oração. Pedir ao nosso irmão Cláudio que faça uma oração a Deus. Deixa eu levar o microfone até você, meu irmão. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez agradecemos, Senhor, por essa oportunidade rica, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui pela manhã, para estarmos estudando, estarmos em torno da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos iluminando, aclarando as nossas mentes e trazendo esclarecimento daquilo que o Senhor quer nos falar hoje, nesta manhã, através deste estudo, através da Tua palavra, do Teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós já agradecemos. Amém. Eu não mencionei aqui, meus irmãos, mas o presbítero representante da nossa igreja na reunião do presbitério foi o presbítero José Luiz. Todos conhecem José Luiz? Tem alguns que não conhecem, né? Conhecem só por Nenê. Uma vez até no conselho eu falei, José Luiz. Quem é José? É o Nenê, José Luiz. Meus irmãos, aqui no nosso estudo no Êxodo, eu quero fazer uma visão panorâmica com os irmãos. O livro do Êxodo tem 4 grandes pontos, né, para nós destacarmos. O primeiro é o que leva ao título do livro, que é a saída do povo de Israel dali do Egito, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 15. É onde nós vamos fazer o nosso estudo nessa manhã. O Egito, ele tem algo interessante para o povo de Deus. Ele é o mesmo lugar que ao mesmo tempo que é um lugar de acolhimento, é também um lugar de escravidão. Porque em meio à fome, acolheu ali José e toda a família de Jacó, mas depois se tornou um local de escravidão. E acolheu também o Senhor Jesus Cristo, porque Herodes queria matar todas as crianças, e José, então, advertido por sonho, foi para a terra do Egito. O livro do Êxodo também, meus irmãos, nos traz as leis, os 10 mandamentos. Nós encontramos ali a partir de Êxodo, capítulo de número 20, uma nação precisa ter leis, e Israel, na sua formação inicial, recebeu as leis de Deus. O livro do Êxodo também nos conta sobre
o tabernáculo, a orientação de Deus a Moisés para fazer o tabernáculo e tudo aquilo que os utensílios do tabernáculo, tudo isso nós encontramos ali aqui no livro do Êxodo. E um quarto ponto importante é sobre o próprio Moisés. Moisés, libertador, ele tipifica a Cristo, o grande libertador. Então, vários libertadores, eles tipificam Cristo. Moisés, o grande homem ali do Antigo Testamento, tipifica o nosso Senhor Jesus. Ele é um personagem que prepara a vinda de Cristo, o grande libertador. A palavra êxodo, meus irmãos, significa saída, partida, imigração. É a saída do povo israelita do Egito rumo à terra prometida. E do capítulo 1 até o capítulo 15, nós temos essa história, né, da saída. Essa história, ela aconteceu há cerca de 3.500 anos, é um fato, na verdade, histórico. E nessa manhã nós vamos procurar relacionar a saída, a libertação ali do povo de Israel do Egito com a nossa própria libertação, mostrando assim qual a relação dessa história com a nossa própria história. O que esta história tem a ver com a nossa vida. O que aconteceu ali no êxodo de Israel do Egito para a terra prometida é uma realidade espiritual. Então nós devemos, meus irmãos, lendo as histórias bíblicas, fazer grandes paralelos espirituais, especialmente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja? Então, por exemplo, quando Deus tira o povo ali do Egito, o que isso significa? Significa que Deus está libertando o seu povo para formar uma nação espiritual para Ele, e essa nação espiritual não vai entrar na Canaã terrena, mas vai entrar na Canaã celestial. Nós podemos fazer também um paralelo, só a guisa de ilustração para os irmãos, por exemplo, quando Davi, ele vai e vence Golias. Então, às vezes, nós ouvimos muito, né, essa pregação, vencendo os seus gigantes, né? Como você pode vencer os seus gigantes? Mas essa aplicação, em partes, ela pode ser feita, mas o texto bíblico não foi dado para mostrar isso. O texto bíblico foi mostrado para mostrar que Jesus vence o nosso Golias. Ele é o nosso libertador. Ele tira o povo de Deus da opressão, porque ali Golias representa o nosso grande inimigo, Satanás, e Davi representa Cristo, o nosso Salvador. Então nós devemos aprender a fazer paralelos espirituais. As histórias bíblicas têm significados, grandes significados espirituais. Não são simples acontecimentos históricos que ficaram no passado. Houve sim um momento na história em que tudo se deu, mas no mundo espiritual, essas realidades, elas continuam acontecendo. Então vamos olhar aqui, meus irmãos, para Êxodo, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns textos nós só vamos mencionar e outros nós vamos ler. Êxodo capítulo 1, verso 1 a 14, diz assim: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra.
E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel. Eles fizeram amarga a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Então nós vemos aqui, meus irmãos, nessa abertura do Êxodo, o sofrimento do povo de Israel, a opressão, né? A palavra aflição aparece aqui no texto várias vezes, porque o povo era afligido com cargas e com serviços. O povo de Israel, na verdade, se tornou ali um povo escravo. No capítulo 1 aqui do Êxodo, do verso 15 até o verso de número 22, nós vemos Faraó ordenando que todos os meninos de Israel, que eles fossem mortos. Isso, meus irmãos, tem um significado espiritual, porque qual é o objetivo de Faraó? Acabar com a descendência dos israelitas. Mas Satanás está por trás disso, porque se Satanás conseguisse exterminar a descendência de Israel, Deus não poderia cumprir a promessa feita a Abraão, de que de Abraão viria o Cristo, de que Abraão viria o Messias, o Salvador. Então Satanás, por diversas vezes na história, ele procurou destruir os meninos para impedir que o Cristo viesse. Nós vemos isso na história de Esther, nós vemos isso também quando o próprio Jesus nasceu. Do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, nós vemos ali sobre o nascimento e educação de Moisés. Aqui nasce o libertador, que é Moisés, e Moisés vai ser educado como filho da filha de Faraó. Ele vai ser educado ali, criado e educado em toda a ciência do Egito, e como alguém educado em toda a ciência do Egito, ele vai conhecer o Egito e também vai aprender a arte da guerra que os israelitas não conheciam. Então, tudo que Moisés vai fazer depois, ele faz sob a orientação de Deus, é claro, mas ele aprendeu no Egito que um povo precisa ter leis, que um povo precisa ter direção também e governo. Vamos ler, meus irmãos, capítulo 2, versos 23 a 25. Porque Moisés, antes ele mata um egípcio, foge, e veja o que acontece ali no Egito. Decorridos muitos dias, capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Então Deus se lembrou lá da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Qual a grande aliança? De enviar o Salvador. Moisés aqui, ele é um tipo de Salvador, mas como eu disse, tudo está sendo preparado para a vinda do Senhor Jesus. No capítulo 3, meus irmãos, nós temos aí o chamado de Moisés. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 7. Olha o que Deus diz a Moisés. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão
com que os egípcios os estão oprimindo. É interessante que Deus, ele faz as coisas à sua maneira também, a seu tempo, né? Porque o povo de Israel estava ali sob servidão já há muito tempo. Eles ficaram no Egito 430 anos. Bastante tempo ficaram ali, sob servidão. E Deus decide libertar o seu povo para colocá-lo numa terra ocupada. O versículo de número 8 diz: o lugar do cananeu, do eteu, do heveu, do jebuseu. Então Deus ia colocar o seu povo numa terra ocupada, sendo que havia naquela época terra desocupada. Mas por que Deus resolve colocar o seu povo numa terra ocupada? Isso também tem um significado espiritual. O significado de que Deus ele vai desocupar a terra dos ímpios e dar a terra, no final da história, ao seu povo. Os irmãos estão compreendendo? Então Deus ele faz as coisas, né? A gente pensa, né? Deus poderia ter colocado o povo, sei lá, dado um jeito deles virem para o Brasil, né? Chegarem aqui antes dos portugueses, chegariam bem antes. Mas não, Deus resolveu colocá-los ali naquela terra que, na visão do judeu, é onde Deus, na verdade, começou toda a criação. Depois, meus irmãos, de alguns acontecimentos, no capítulo 4, Deus concede poderes a Moisés que retorna ao Egito. No capítulo 5, nós vemos Moisés retornado ao Egito, falando com Faraó. Depois que Moisés fala com Faraó para libertar o povo de Israel, Faraó não escuta Moisés e castiga os israelitas, aflige os israelitas. Então, capítulo 5, a partir do verso de número 6, diz assim: naquele mesmo dia, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que faziam antes. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então, o Faraó, ele oprime os israelitas por causa da palavra de Moisés. E o resultado, a partir do verso de número 15, né? Capítulo 5, a partir do verso de número 15. O resultado é que os israelitas, eles se voltam contra Moisés e contra Arão. Eles se voltam contra Moisés e contra Arão. E aí, meus irmãos, Deus resolve dar golpes sobre o Egito. Nós falamos sobre pragas, mas talvez o melhor entendimento seja golpes, porque Deus, ele, vou dar um exemplo aqui, como um boxeador que dá golpes no outro até nocauteá-lo, assim Deus resolve dar golpes no Egito até nocautear o Egito. Então, aquilo que nós chamamos de pragas, né, no meu entendimento melhor, golpes, primeiro, ali no capítulo 7, Deus transforma todas as águas do Egito em sangue. Não apenas as águas do Nilo, que era considerado um deus para os egípcios, mas todas as fontes de água foram tornadas em sangue. Simplesmente não havia água para beberem os egípcios. Depois Deus manda rãs, porque um dos deuses do Egito era uma rã, mas Deus golpeia esse deus enviando rãs para o Egito. Vocês querem adorar um deus rã, então vou mandar para vocês rãs, tantas que vocês não vão suportar. E Deus fez isso. Depois, um terceiro golpe, os piolhos. Depois, as moscas. Depois, o quinto golpe, pestes nos animais. O sexto golpe, úlceras. O sétimo, chuvas de pedras.
O 8º golpe, gafanhotos. O 9º, trevas sobre toda a terra do Egito. Aí, meus irmãos, Deus ordena a instituição da Páscoa e anunciando assim a 10ª praga e ordenando a instituição da Páscoa, que está no capítulo de número 12. E, por fim, Deus dá um golpe terrível sobre o Egito, que é a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. E aí, então, os israelitas saem do Egito. Aqui, sim, nós temos o Êxodo. Veja o verso de número 37, capítulo 12, verso 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente, alguns fazem a conta aqui de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais. Esse misto de gente aqui, Números 11 depois vai mostrar que eram egípcios que ficaram tão maravilhados com o poder de Deus que eles saíram no meio do povo de Israel, mas eles não eram israelitas. No final, eles atrapalharam o povo de Israel. Moisés vai chamá-los de populacho, porque eles começam a sentir saudades das coisas do Egito e passam a incitar o povo de Israel ao pecado. Mas subiu com eles, veja ali o verso 38, subiu com eles também um misto de gente, ovelhas, gados, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram ao Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, porém não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Então o povo de Israel sai do Egito. No capítulo 13, Deus ordena a consagração dos primogênitos. E aqui muitos fazem uma confusão, né? Porque Deus ordena a consagração dos primogênitos. O que significa isso? Todo primogênito, porque Deus não matou os primogênitos dos israelitas, mas matou os primogênitos dos egípcios, inclusive não só dos homens, mas também dos animais. Deus ordenou a consagração dos primogênitos. Deus diz assim: olha, eu poupei os primogênitos de Israel, então eles são meus. Eles têm que ser apresentados a mim. Então, todo primogênito deveria ser apresentado no templo. Se a pessoa tivesse 20 filhos, e naquela época isso não era algo incomum, se os irmãos vão lerem depois lá o tempo dos juízes, vão ver que alguns lá tiveram muitos filhos, né? Gideão teve 70 ou 60 filhos, né? A Bíblia fala, todos provindos dele. Só o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. E aí, quando Maria teve o seu primogênito, que é Jesus, o que ela fez? Apresentou ele no templo, para cumprir aqui Êxodo capítulo 13. E alguns querem substituir isso pelo batismo. A gente vai apresentar a criança, porque Jesus foi apresentado no templo. Então, Jesus foi apresentado no templo para cumprir Êxodo 13. E não porque criança tem que ser apresentada no templo hoje. Essa apresentação não substitui o batismo, não tem nada a ver com a aliança. A aliança. Então, a aliança no Novo Testamento é batismo. Está sem batismo, está fora da aliança. Deus vai guiando o povo pelo caminho, né? Israel é perseguido pelo faraó, porque faraó endurece o seu coração. 9 vezes aqui no Êxodo aparece que Deus endureceu o coração de faraó, e 8 vezes aparece que o coração de faraó se endureceu. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: Deus endureceu o coração de faraó ou o coração de faraó se endureceu? Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó, a ideia que o texto bíblico dá é que Deus entrega faraó a si mesmo. O coração do ser humano, por si só, é um coração duro. Se Deus nos entregar, o nosso coração, ele endurece. Inclusive, o profeta Ezequiel vai dizer que o amolecer do nosso coração é uma obra do Espírito Santo.
Deus é quem tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Caso contrário, meus irmãos, nosso coração é como o coração de Faraó, coração de pedra. Você pode ler também lá Romanos, capítulo, acho que é de número 9, Paulo vai falar sobre isso. E o golpe final, meus irmãos, sobre o Egito, então, foi a passagem pelo Mar Vermelho, quando Deus abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa, os egípcios tentam passar em perseguição a Israel, mas o mar se fecha sobre os egípcios e ali acontece a destruição do exército egípcio. Então, só para você pensar comigo, o Egito, naquela época, era o maior poder bélico, segundo os historiadores. O maior poder da época, os Estados Unidos da época, era o Egito. Só que o Egito se meteu com Deus. Aí Deus, já através das 10 pragas, já deixou o Egito detonado, né, em ruínas. E por fim, Deus faz o quê? Destrói o exército dos egípcios, deixando o Egito completamente enfraquecido. O povo de Israel sai em liberdade ao cântico de Moisés, o cântico de Miriam, porque Deus libertou o seu povo. Amém, igreja? Então, fazendo aqui um primeiro paralelo bíblico, o Egito é um lugar de escravidão. O Egito, meus irmãos, ele representa em outras coisas, em outros pontos, né? Mas aqui do Êxodo 1 até o Êxodo capítulo 15, o Egito representa um lugar de escravidão, um lugar de opressão, um lugar onde as pessoas andam cansadas devido às suas cargas. Vamos ler Levítico capítulo 26, versículo 13. Quem achar, por favor, pode ler bem alto, Levítico capítulo 26, versículo de número 13. Então, eles eram escravos, eles viviam com grilhões, eles também viviam sempre abaixados, porque tinham que ficar pegando ali as palhas, né, num sofrimento muito grande. Só lembrando que diz Êxodo 1, 13, 14, diz assim: os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, lhes fizeram a vida amarga, com dura servidão. Então, meus irmãos, o texto mostra claramente que os egípcios não eram bons com os filhos de Israel, eles eram tiranos. A vida ali no Egito era uma vida amarga, uma vida debaixo de grande opressão. Na descrição bíblica, o Egito claramente é um lugar geográfico. Espiritualmente, nós podemos falar do Egito como um lugar espiritual, né? Sem geografia, ou seja, onde há pessoas escravizadas, ali há uma representação do Egito. Quem escraviza os homens é Satanás. Então existem muitas pessoas, milhares, escravizadas num Egito que nós podemos chamar de Egito espiritual. No Egito, Faraó, no Egito físico, né, no Egito antigo, Faraó e os egípcios escravizaram os israelitas. No mundo espiritual, Faraó é o diabo e os egípcios são os demônios. O diabo e seus demônios escravizam muitas pessoas no mundo espiritual. Isso, meus irmãos, é um paralelo bíblico muito claro em toda a Escritura. O diabo, ele é um tipo de Faraó que oprime e faz com que as pessoas tenham a vida dura, amarga e vazias no seu interior. As algemas que o diabo usa para escravizar as pessoas são os seus próprios pecados. Porque o pecado, meus irmãos, é a algema que nos torna escravos. Então, o pecado, né, sexo fora do casamento, fora dos padrões de Deus, drogas, embriaguez, amor excessivo ao trabalho e ao dinheiro, hedonismo, idolatria, mágoas, amarguras, vingança, soberba,
Tudo isso o diabo usa como algemas para a escravidão dos homens, vícios diversos. É através do pecado que o diabo e seus demônios escravizam, oprimem alguns homens até a sua morte. O diabo está por trás de todo pecado, por trás de toda escravidão. O diabo tem esse propósito de oprimir, escravizar, matar, roubar e destruir. Escravidão espiritual é tão sutil que as pessoas se acostumam a viver em qualquer estado, até no estado de escravidão, e muitos não se consideram escravas. Vamos abrir em João 8, verso 22, aliás. João capítulo 8, versículo 22. Quem achar, pode ler. Então diziam os judeus: terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu falei errado, é o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, os judeus, né? Jesus fala para os judeus, mostrando que eles são escravos. Eles falam, mas nós não somos escravos de ninguém. Nós somos filhos de Abraão. E é interessante aí, meus irmãos, porque como povo, nos dias de Jesus, aqueles judeus, eles eram escravos. Eles eram servos dos romanos. Mas eles dizem, nós não somos escravos de ninguém é senhor nosso. Jesus fala, olha, espiritualmente, vocês são escravos do pecado. Veja o versículo de número 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Antes, Jesus vai dizer no verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do pecado. Jesus é a verdade que liberta do pecado. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então o diabo, meus irmãos, procura escravizar as pessoas, ele escraviza, mas alguns não se consideram escravos, acham que são livres. E é interessante que o diabo faz com que as pessoas tenham esse pensamento, olha, você é livre para fazer aquilo que você quiser. Só que, na verdade, essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas são, na verdade, escravas. Elas são escravas do seu próprio pecado. São escravas de Satanás. Vivem sob opressão. E nem sabem disso, porque Satanás, ele cega o entendimento. Durante o tempo em que se é escravo, não existe liberdade para não pecar. Todo aquele que peca é escravo do pecado. Não é isso que está no versículo 34? João 8, 34? Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo, ele não tem liberdade para não pecar. Agostinho de Hipona, ele escreve sobre isso. Ele fala que antes de Cristo, ou sem Cristo, o homem só pode pecar. No Éden, o homem podia pecar e não pecar. Ele vai dizer, né? Posso pecar e posso não pecar. Mas depois da queda, o homem só pode pecar, porque o homem se torna escravo do pecado. Quando Jesus nos liberta, nós podemos dizer não ao pecado, porque o pecado não é mais nosso Senhor. E no reino dos céus será melhor do que no Éden, porque no reino dos céus nós vamos receber incapacidade para pecar. Mas, meus irmãos, enquanto se é escravo, não há liberdade para não pecar.
Sempre que um escravo tenta fugir do pecado, o seu senhor o traz de volta. Não há como fugir de algo assim espiritual. Não há como escapar do algoz espiritual. A pessoa que é escrava do pecado não tem liberdade para adorar a Deus. Porque uma das coisas que Moisés vai dizer a Faraó é: meu povo precisa sair do Egito para ir adorar a Deus, porque eles não poderiam prestar verdadeira adoração ali no Egito, por uma simples razão: os egípcios não iriam aceitar os sacrifícios de cordeiros feitos pelos israelitas. Então os israelitas tinham que sair para prestar esse culto fora do Egito. E da mesma forma, aquele que está no pecado, ele não tem liberdade para adorar a Deus. Ele precisa ser liberto do pecado para depois adorar a Deus. Enquanto se é escravo do pecado, há um vazio inexplicável no peito, um cansaço constante, que muitos consideram físico, mas é espiritual. São surras espirituais. A tristeza vem, a angústia, e parece que nada nesse mundo pode resolver o problema. E na verdade, meus irmãos, nada pode, porque o único que pode, como nós veremos, resolver a situação é o Senhor Jesus. Assim, o sofrimento do povo de Israel no Egito era um sofrimento que era físico, mas que apontava para algo espiritual. E é interessante que a Bíblia vai mostrar depois, no livro dos Juízes, não tem livro do Egito, viu? No livro dos Juízes, que sempre que o povo de Israel se entregava ao pecado, à idolatria, o que Deus fazia? Deus entregava o seu povo na mão dos seus inimigos, espoliadores, que os escravizavam, porque eles haviam se entregado ao pecado. Então, o Egito, ele representa um lugar de escravidão. Um segundo destaque, meus irmãos, é que Faraó não quer libertar seus escravos. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui antes da gente entrar no 2? Não? O diabo não quer libertar seus escravos. Isso fica claro aí na história que nós passamos. O diabo, ele é duro, rígido, e ele é como o Faraó o representa. Ele só quer praticar o mal. Ele quer oprimir, não quer libertar. Vamos ver ali Êxodo capítulo 3, versos 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Desse texto, meus irmãos, nós podemos tirar a lição de que tudo o que passamos, Deus ele está vendo. E Deus ele pode mudar a nossa condição. O diabo não quer libertar os seus escravos, mas Deus diz: vejo a aflição do meu povo. Deus é aquele que vê. Deus também diz ali: ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. A palavra exatores significa ali escravizadores, cobradores. Então Deus está dizendo: olha, eu ouvi a oração e o clamor por causa do sofrimento da escravidão. Deus é aquele que escuta a oração e pode trazer libertação. Então, todos aqueles que estão em sofrimento, se buscarem a Deus com clamor e oração, Deus está vendo e Ele ouvirá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não falha.
Deus diz: conheço-lhe o sofrimento. E olha que interessante esse paralelo. Deus diz: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Quando a palavra que aparece aqui, desci, nos faz lembrar de quem? De Cristo que desceu. E aí a outra palavra é para fazê-lo subir a uma terra boa e ampla. A palavra subir aponta, meus irmãos, que Deus, Ele nos liberta deste mundo para nos fazer subir ao lugar que Ele tem para nós. O diabo não pode impedir o agir de Deus, mas ele procura fazer isso. Ele procura trazer mais sofrimento para os seus escravos, para que não sejam libertos, para que os escravos deixem de acreditar que Deus pode mudar-lhes a vida. Isso aparece ali no capítulo de número 5, onde nós vimos, que Moisés vai falar com Faraó, e Faraó faz o quê? Oprime mais o povo. E qual a intenção de Faraó? A intenção de Faraó é que o povo se volte contra Moisés e desista da libertação. Aqui, meus irmãos, aponta para o fato de que quando uma pessoa está num processo de salvação, o diabo se levanta. Ele não deixa as pessoas se converterem assim, sem fazer nada. O diabo não diz assim, ele procura se levantar para atrapalhar, para impedir a conversão. E uma das coisas que ele procura fazer é minar a fé no coração do novo convertido. Porque o diabo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala lá em Efésios 6, que ele lança dardos de fogo contra a nossa fé. Por isso que a gente tem que usar um escudo da fé. O que é o escudo da fé? É aquilo que protege a fé. Mas o novo convertido nem sempre sabe fazer isso, ele não sabe fazer uso desse escudo da fé. Então, quais são as estratégias de Satanás para manter seus escravos ali junto dele? Eu anotei aqui 3 coisas, pelo menos, que o texto nos mostra. Primeiro, Satanás aumenta os problemas da pessoa. Ele aumenta os problemas. Porque no do capítulo 5, no verso 6 em diante, Faraó vai dizer o seguinte: aumenta aí o problema deles, o trabalho deles. Aumenta aí o trabalho deles. Se eles têm que fazer tijolos, então que eles catem agora as palhas também. Os egípcios é que pegavam as palhas antes. Agora, os egípcios não vão fazer mais nada. Tudo eles vão ter que fazer. Então, Satanás como que aumenta o problema, aumenta os problemas. Então, às vezes, vem sofrimento, angústia, até vazio e medo. Os irmãos se lembram da parábola do semeador? Jesus vai contando ali a parábola e diz o quê? Uma parte caiu ali à beira do caminho, Mas uma parte das sementes caiu aonde? Entre os espinhos. O que significa isso? Ali os sofrimentos, impedem a pessoa de continuar seguindo a Cristo. Então, Satanás procura aumentar os problemas. A segunda coisa que Satanás procura fazer é aumentar o trabalho e as ocupações, porque se a pessoa estiver muito ocupada, ela não vai ter tempo para ouvir a palavra de Deus, para continuar no caminho. E lá na parábola do semeador também acontece isso, o cuidado do mundo, o Satanás fará a pessoa pensar que os líderes da igreja não falam a verdade, e por isso seus problemas só aumentam. É por isso que o povo se volta contra Moisés. Falou: Moisés, desde que você apareceu na minha vida, na nossa vida, o nosso problema só aumentou. As coisas só pioraram. Moisés, você não trouxe nenhum alívio, você só trouxe pesar, Meus irmãos, tudo isso é o agir de Satanás. Quando alguém está para se converter, podem surgir pequenas enfermidades. Eu nunca tive um resfriado antes, mas depois que comecei na igreja,
fico resfriado direto. Coisas assim podem acontecer. Então, nesse ponto da mensagem, eu quero que os irmãos entendam que o diabo não desiste facilmente de seus escravos. É preciso lutar e insistir na busca por Deus. E Deus também quer ver o quanto queremos a nossa liberdade. E aqueles que estão evangelizando, no caso eu e você, também sofremos ataques do inimigo. O diabo, por vezes, procura colocar aqueles que estamos evangelizando contra nós, para que nós também desistamos de evangelizá-los. Porque ali não era só o povo que estava desistindo de Moisés, mas Moisés também estava sendo tentado a desistir daquele povo. Já passou por isso, meus irmãos? Vocês já passaram por isso? Sim e não. Jesus, ele é aquele que desceu do céu, ele já amarrou o valente. O valente já está amarrado. Num certo sentido, Satanás, ele já está preso. Ele não pode impedir a igreja de fazer a sua missão. Porque antes a missão, ela estava ali em Israel. Jesus deixa claro que depois da sua morte na cruz, porque foi ali na cruz que ele triunfou contra todo principado e potestade. Ali ele conquistou para a igreja o direito do quê? De ir e pregar o evangelho por toda a terra. E o diabo, ele não pode impedir as pessoas de crerem e de se converterem. É como Satanás aqui, como o Faraó aqui. Faraó, ele tenta impedir Moisés, mas ele não pode impedir Moisés. Uma coisa é tentar, outra coisa é realmente poder. Mas uma coisa, meus irmãos, é fato. A Bíblia vai falar tanto sobre a soberania de Deus, quanto sobre a responsabilidade humana. Isso é um mistério para nós. Porque na soberania de Deus, Deus vai salvar o seu povo. Na responsabilidade humana, nós devemos trabalhar pela salvação do povo de Deus. Então, eu e você, como igreja, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos nos levantar espiritualmente para libertar aqueles que estão escravizados espiritualmente. E a pessoa que está sendo evangelizada, ela não sabe se defender espiritualmente. Quem vai defendê-la? Nós, por meio da oração. E Cristo, claro, por meio da sua intercessão soberana. Mas, quando nós vamos amarrar o valente, né? Nós temos que entender que o valente, ele já foi amarrado por Cristo. E Cristo está saqueando, né, tudo aquilo que pertence àquele valente. Com certeza. Tem sim. Deus liberta seu povo da escravidão. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele liberta. Não há pessoa que Deus não possa libertar do poder do diabo. Deus, ele é Deus que salva. Amém, igreja? Ele manifesta a sua glória através da salvação do seu povo. Fica claro no Êxodo que o grande libertador é o próprio Deus, não Moisés. Ainda que o homem tenha que fazer a sua parte, é o agir soberano de Deus. Para fazer sair seu povo do Egito, Deus escolheu ali Moisés. Para fazer sair do Egito espiritual, Deus escolheu a Cristo. Cristo, meus irmãos, ele é muito maior do que Moisés. Moisés é passageiro, foi passageiro. Cristo é eterno. Moisés libertou o povo de Deus da escravidão através das 10 pragas. Jesus liberta através do sangue derramado na cruz. Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2.
Mas uma coisa que a Sônia colocou aqui que é bem verdade, meus irmãos. Deus, ele vai usar pessoas preparadas espiritualmente. Nós precisamos orar pela salvação dos perdidos e nos levantarmos como igreja, como exército do Senhor, para que eles sejam libertados. Está na camisetinha aí da UPH, na camisetinha não, na camiseta da UPH. Eu vos farei pescadores de homens, né? Colossenses capítulo 2, versículo de número... a partir do verso de número 13. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, fazendo um paralelo aqui com Moisés. Como Moisés triunfou sobre os egípcios? Através dos 10 golpes, mas também através ali do fechamento do Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho fechou sobre os egípcios, eles tiveram ali seu exército completamente destruído. O que ficou claro ali para todas as nações ao redor? Que os egípcios foram humilhados, que eles foram vencidos. O povo de Israel havia triunfado, não por sua própria força, mas pelo braço de Deus. Colossenses nos mostra aqui que Cristo na cruz, ele triunfou sobre os nossos inimigos, e eles foram expostos publicamente, né, ao desprezo, porque Cristo os venceu. Então, na vitória de Cristo, nós também vencemos. Amém, meus irmãos? E por isso agora nós temos a nossa liberdade espiritual. E uma vez livres espiritualmente, libertos espiritualmente, nós podemos agora servir a Deus, podemos adorar a Deus, podemos andar segundo a vontade de Deus, podemos glorificar a Deus e podemos libertar outros para a glória de Deus. Talvez alguém esteja gritando, né, dentro de si: como posso me ver livre da angústia e da escravidão? Como posso vencer o pecado e o vício para servir ao Senhor? João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta da escravidão do diabo, da escravidão do pecado. E uma vez libertos do pecado, nós somos libertos do poder do pecado que nos escraviza, da culpa do pecado que sentimos, somos libertos da condenação do pecado, que era o nosso destino, e quando Cristo voltar, seremos libertos da presença do pecado. Cristo também, meus irmãos, nos liberta do poder da morte, porque para o cristão há esperança de ressurreição. Você quer ser livre? A Bíblia diz, o Senhor diz que Ele é aquele que vê a aflição do seu povo. Mas Ele quer que você ore, porque é através da oração que Ele age para libertar o seu povo da mão dos seus exatores, né? Da mão dos demônios mesmo, que oprimem. Deus conhece o seu sofrimento, Ele já enviou Jesus já desceu. Agora o Senhor Jesus quer te fazer subir. Para isso, você precisa entregar totalmente a sua vida ao Senhor. É preciso sair do Egito, aliás. É preciso sair do Egito. Porque ninguém que permanece no Egito, meus irmãos, é livre. E o Egito aqui, ele representa o mundo e o pecado. É a saída do mundo e do pecado para uma vida santa. É a saída do mundo voltado para si mesmo, para uma vida onde Deus é o centro. A saída de um mundo onde Deus é adorado para uma vida... Aliás, a saída de um mundo onde Deus não é adorado para uma vida de adoração. A saída de um mundo de idolatria para um mundo onde somente Deus é adorado. Deus te convida a sair. E Cristo pode te fazer sair
para uma vida de liberdade espiritual. Fechemos nossos olhos, meus irmãos. Oremos por nós mesmos e também por quantas pessoas que conhecemos que estão sob escravidão. Senhor nosso Deus, há muitos que estão nesse momento escravos do pecado, ó Deus, escravos do diabo, estão debaixo de sofrimento, debaixo de opressão, e nem sabem disso, meu Pai. Acham que são livres na sua embriaguez, livres na sua vida de promiscuidade, acham que são livres, mas na verdade, Pai, são escravas do diabo, que é um opressor terrível. O diabo, Senhor, não tem nada e não quer dar nada para as pessoas. Ele é mau, quer matar, roubar e destruir. Ele quer tirar tudo do ser humano e deixá-lo vazio no coração e na alma. Ó Deus amado, em nome de Jesus, liberta, Senhor, todos aqueles que estão escravos do pecado, dos vícios, de toda e qualquer maldição. Ó Deus, o Senhor já enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que não sejamos escravos, mas livres. E como livres que somos, Pai, por meio de Cristo, oramos pela liberdade daqueles que estão sob escravidão, a quem o Senhor quer libertar. Rogamos, ó Pai, em nome de Jesus, faz-nos instrumentos nas mãos do Redentor, para levarmos as boas novas da libertação àqueles que estão cativos. Como aconteceu com Cristo ali na sinagoga de Cafarnaum, Pai, que disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele para levar liberdade aos cativos e aos oprimidos. Pai amado, que o Teu Espírito esteja também sobre nós. Pai querido, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Pai. Há crentes que querem voltar para o Egito, saíram da escravidão, estão voltando para a escravidão. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que nenhum cristão, Senhor, volte os seus olhos para esse mundo de escravidão. E que aqueles, ó Pai, que nunca saíram dali, do Egito espiritual, que o Senhor esteja libertando agora, pelo poder de Cristo nosso Senhor, em nome de quem oramos. Amém.